Filipenses 3, do 12 ao 16. Vamos fazer a leitura dessa passagem. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Pai, mais uma vez em oração, nós clamamos agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que vai mover hoje neste lugar, falando aos nossos corações, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que me ajude na ministração da Tua palavra, Senhor, Pai querido, porque sou limitado, mas a Tua palavra ela é perfeita, ela é fiel, ela é uma palavra viva, uma palavra que pode trazer cura, libertação, uma palavra que salva, Deus Pai. E é confiando no poder que há nesta palavra, Senhor, que nesta manhã nós pregamos esta palavra, Senhor, e pedindo que Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos ajudar, Senhor, nesta tarefa de hoje. Pai, eu te peço que trabalhe nos nossos corações, trazendo convicção aos nossos corações, quebrantando os nossos corações, dando-nos, Senhor, humildade, Senhor, para sermos ensinados por Ti, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, Pai querido, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Não, Senhor, seja limitado pela nossa vida, Senhor, mas faça a Tua obra, Senhor, conforme ela foi hoje ordenada para ser feita através da ministração desta palavra. Que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar no nosso meio e traga hoje, Senhor, vida no meio da igreja, Deus Pai. Edifica-nos, Senhor, em toda a honra, glória e louvor será dado somente ao Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui a gente está diante de uma passagem agora que inicia um novo bloco. Quem tem acompanhado as ministrações que eu tenho feito, o irmão Samuel tem publicado no YouTube as mensagens, ele tem publicado no YouTube as mensagens que a gente tem pregado. Se você perdeu, você pode ir lá e assistir essas mensagens passadas. Mas existe uma sequência naquilo que Deus revelou através da vida de Paulo aos Filipenses. E a gente viu que o tema principal dessa carta é a unidade, diante da unidade ele fala da humildade e fala da alegria que existe em viver com Cristo Jesus. Nesse último capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 3, ele, depois de ter falado da humildade, da unidade, de ter dado o exemplo de Jesus Cristo, ele vira para agora a própria vida e ele usa a vida dele como exemplo. E aqui, ele, a partir do capítulo 1, ele vem mostrando para a gente de como essa participação nossa tem que ser na vida da igreja. E agora, quando ele chega aqui, nessa parte agora do versículo 12 em diante, o que também nós vamos dar continuidade depois a partir do versículo 17, ele vai mostrar que existem prioridades na vida de um crente. Ou seja, ele mostrou até aqui que é Jesus que faz a obra na nossa vida, mas como crente eu tenho uma responsabilidade diante de Jesus. Ou seja, existe uma parte que Deus faz, ou seja, a parte onde Ele traz a fé, onde Ele traz a justiça sobre a nossa vida. Na última semana nós falamos a respeito da justiça e nós vimos que as nossas obras não têm poder de trazer justificação, somente a obra realizada na cruz que pode justificar a nossa vida diante de Deus, porque Ele era o único que viveu sem pecado e pelo fato de ter vivido sem pecado, Ele recebeu o poder para vencer a morte. Nós aprendemos isso aqui, e Ele vencendo a morte, Ele nos dá a possibilidade de nós recebermos uma vida, não uma vida conforme a vida dos homens, mas uma vida conforme a vida de Deus, a vida abundante. E eu recebo essa vida abundante em Jesus Cristo. Mas agora, a partir do versículo 12, ele agora mostra a responsabilidade humana diante daquilo que Deus fez.
ele vai mostrar que Deus vai continuar fazendo, vai continuar trabalhando na nossa vida, mas agora, como crente em Jesus Cristo, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que viver de uma maneira diferente, eu tenho que me aplicar a uma vida. E é o que ele agora vai mostrar para a gente, e dentro dessa passagem aqui a gente vai ver alguns princípios, né, que vão nos ajudar a entender. O irmão já conseguiu colocar lá? O título da mensagem de hoje está meio torto. Tem jeito de ajeitar isso aqui um pouquinho mais para lá e para cima? É isso. Vamos dar uma ajeitada nisso. Hoje está muito cheio, o povo dançou e pulou muito. Para lá agora. Isso. Assim está ótimo. Pode ser muito mais, senão depois o próximo acho que não aparece. Está de prontidão ali para ajudar. Amém. Mas o título da mensagem é Seja de Tudo o que Você Pode Ser. Eu lembrei daquele comercial que o Exército faz aqui, né, convocando os jovens para participar, e eles falam lá, né, Be all you can be. Seja tudo o que você pode ser. Ele, na verdade, ele está ali, o jovem ele tem aquele espírito de aventura, ele está vivendo uma fase da vida onde ele cresceu, ele está ganhando alguma maturidade, onde ele já tem controle sobre algumas coisas da vida, então ele pensa que ele pode tudo, ele pode enfrentar tudo, ele é jovem. O jovem não espera morrer logo, espera, o jovem não pensa em morte. Nem você, mas quando a gente chega com uma certa idade, a gente quando chega a uma certa idade, a gente já começa a pensar nessas coisas, a gente sabe que está chegando, a gente está ficando mais próximo, e a gente precisa ter essa consciência. Porque a gente pode ajudar a nossa família. Eu depois que tive filho, casei, quando era jovem, eu nunca pensei em morrer. Eu escalava montanha, andava, subia, descia, não tinha medo de nada, achava que era invencível. E o jovem é assim, o jovem pensa que é invencível. Depois que eu tive filho, responsabilidade, cuidar de casa, eu comecei a pensar mais na vida. Eu falei, olha, a morte é uma possibilidade. Aí eu resolvi fazer um seguro de vida, eu falei, se eu morrer, como é que vai ficar meus filhos? Aí a gente começa a pensar, por quê? A gente começa a ter consciência de que a morte é uma possibilidade. Mas o exército, então, sabendo disso, ele usa esse slogan, Be all you can be. Mesmo sabendo que entrando no exército você não vai poder ser nada daquilo que você quer ser, porque lá você vai ser o que eles querem que você seja. Então é uma propaganda enganosa. Mas a palavra de Deus não é uma propaganda enganosa. E eu acredito que aqui Paulo agora, ele está chamando a igreja para ser exatamente aquilo que ela pode ser. Ele está convocando aqui a igreja agora a ser tudo aquilo que ela pode ser. Então ele vai passar alguns princípios para a gente através dessa passagem aqui, para que a gente possa desenvolver uma vida, como a palavra diz, bem-aventurada, uma vida abundante na presença do Senhor, uma vida onde a gente pode ser tudo aquilo que a gente pode ser. Então, aqui dentro dessa passagem, o subtítulo, a principal prioridade pessoal de um cristão é crescer em santidade. Foi pouco, amém, mas a gente vai conseguir mais até o final. Eu esperava mais, amém, mas tudo bem, nós vamos começar a aprender, mas a prioridade de um crente é a vida de santidade, é desenvolver a sua vida de santidade. Eu gosto muito de estudar a respeito de história, porque quando a gente começa a pregar o Evangelho, a gente vê que a história faz parte da vida de Deus. E quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente estuda muito sobre o povo romano, E uma das coisas que eu aprendi era que o bom soldado daquela época, naquela época não tinha arma de fogo, eletrônico, a briga era na mão, era uma briga ali bem de perto, O máximo que eles tinham lá eram uns canhões, umas catapultas assim que jogavam lá, umas pedras incendiadas, o arco e flecha que atirava um pouco mais longe, mas a briga era muito próxima. E chegava um momento da luta em que o negócio era no corpo a corpo. Então a arma, era um cutelo, era uma faca, era uma espada. E uma das coisas que eu estava lendo a respeito, é que o bom soldado era um soldado que constantemente limpava as suas armas. Por quê? Porque se você está em batalha, você está colocando a sua arma em uso, quando ela se suja, quando a água cai nela, sangue cai nela, ela começa a perder o fio, ela começa a perder a habilidade de ser eficiente.
de ser eficiente. Então, o bom soldado, ele limpava a espada, principalmente depois de uma batalha. Eu não sei, né? Aqui, quem aqui gosta de cozinhar? Quem gosta de cozinhar aqui? Tem pouca gente. Só tem homem como eu, a mulherada aqui não gosta de cozinhar. Tem umas irmãs ali, né? Vamos fazer isso. Tem umas irmãs que levantaram a mão. Mas quem gosta de cozinhar sabe uma coisa. Se você começar a cortar carne, né, com muita frequência, o que acontece com a faca? Perde o fio. A carne come o fio da faca. É interessante que se você usa, você já viu um açougueiro, um açougue? Ele está constantemente o quê? Amolando, afiando, porque ele vai cortando a carne e a carne vai tirando o fio. Né? É interessante que a gente chega nessa parte aqui agora, né, dessa mensagem, o que antecedeu ela foi exatamente isso que Paulo estava explicando. Ele estava falando da carne, ele estava dizendo que as obras da carne não podem o quê? Trazer justiça sobre a nossa vida. Né? E aí agora ele vai falar da nossa responsabilidade. Né? E ele vai mostrar aqui para a gente, né, alguns princípios que são importantes para que a gente possa se manter agora debaixo daquela proposta que Deus fez, uma proposta de crescimento, uma proposta de santidade para a nossa vida. E como eu estava falando, o soldado, então, o bom soldado, ele mantinha sempre limpa, porque mantendo limpo e afiada a espada, numa próxima batalha, ela estava pronta para ser usada. E eu quero, com essa palavra hoje, incentivar você a ser uma espada bem afiada nas mãos do Senhor Jesus, porque nós estamos numa guerra, e o Senhor vai lutar, através das nossas vidas. E para que a gente seja efetivo aí fora, para que a gente possa vencer contra as coisas do mundo, o mundo que vive de uma maneira carnal, a gente precisa estar constantemente sendo o quê? Afiado, limpo, porque no convívio, na batalha diária, o fio vai sumindo. E se eu não me entregar para crescer, para que eu mantenha a minha vida limpa, para que eu mantenha a minha vida afiada, né, eu vou deixar de ser efetivo. Né? Eu vou bater com a espada e a espada não vai cortar. Né? Já pegou aquela faca, aquele machado? Né? Alguém já cortou aqui árvore com machado que não é afiado? Né? Alguém já teve essa experiência? Eu fiz muito disso. Né? Eu era escoteiro no Brasil, né? Então a gente acampava e tal. E olha, machado escoteiro é uma tristeza. Né? Porque ninguém nunca afia, todo mundo usa errado. Né? E aí a hora que você vai lá e tem que cortar uma coisa dura, você bate, quebra o machado, quebra a árvore, não corta a árvore, né? Porque não corta. Se não tiver fio, não corta. E assim é a vida de um crente. Tem crente que às vezes fala, prega, ora, mas não entra, não corta, não acontece nada, porque não está afiado, não está limpo, não está crescendo, amadurecendo, não está se santificando. E a palavra de Deus vai mostrar para a gente aqui de uma maneira assim escandalosa mesmo, a quantidade de versículos que nós temos na palavra de Deus que chama o povo de Deus à santidade. Nós somos chamados à santidade. Por que nós somos chamados à santidade? Porque Deus é santo. Se tem algo que caracterize Deus de uma maneira extraordinária, o que mostra que de fato Ele é Deus, é a sua santidade. Hoje na escola dominical nós falamos rapidamente a respeito disso. Perguntamos, o que significa ser santo? Aprendemos que ser santo é ser o quê? Separados do pecado e separados para, quem lembra? Para a perfeição, para o aperfeiçoamento. Então nós somos separados para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente chegue um dia à estatura do varão perfeito. A palavra diz isso. Abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14 até o versículo 16. Esse não é isso que Pedro está falando aqui. Olha comigo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinham da vossa ignorância. Então ele está dizendo que antes, pelo fato de nós sermos ignorantes, a gente vivia na carne.
a gente vivia fazendo aquilo que era errado, né? Então ele está dizendo, agora que a gente é filho de Deus e filho obediente, então eu não posso me conformar com as coisas da ignorância, aquelas coisas do passado. Versículo 15. Mas, olha assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. Olha que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus diz isso uma série de vezes. Aqui Pedro diz aqui, olha, está escrito aonde? Escrito na Bíblia, em vários lugares. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui. Por exemplo, lá em Levíticos capítulo 11, né, versículo 44, ele diz, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. No versículo 45 ele diz, porque eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ver o vosso Deus, sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Né? Aí ele chega lá no capítulo 20, agora ele diz, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 26 diz, e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Né? Ou seja, a palavra aqui ela continua dizendo uma série de vezes, em vários lugares, né, que nós somos chamados a nos santificar, a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Então, se você não tem outra razão para se santificar, essa eu acho que é suficiente. Nós temos que nos santificar porque o nosso Senhor é santo. Essa é a razão principal. Existem outras razões, mas a razão principal da nossa santidade, de nós crescermos em santidade, é o fato do nosso Deus ser santo. Deus sendo santo e nos chamando para ser a sua imagem e semelhança, nós somos convidados agora o quê? A ter o mesmo caráter que Ele tem. E faz parte do caráter de Deus a santidade. Para que eu possa refletir Jesus na minha vida, eu preciso refletir o caráter dele. Por isso que hoje, muitas vezes, a igreja tem dado um mau testemunho, porque ela não reflete o caráter. A gente diz que Deus é santo, a gente canta que Deus é santo, mas quando eu vou lidar no meu dia a dia, a minha atitude não mostra nenhuma santidade. O meu caráter não mostra nenhuma santidade. Que Cristo é esse, então, que eu quero comunicar para alguém? Se eu estou agindo como qualquer outra pessoa que não conhece o Senhor. Se eu sou do Senhor, o meu caráter precisa refletir o caráter dele. Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E o pecado, o que ele fez? Ele me roubou desta imagem. Mas Jesus, na sua grande misericórdia, enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Para que a gente não tenha morte, para que a gente possa o quê? Ter a vida de santidade. Tem um filho pedido aqui, se alguém quiser ajudar, pode ajudar. Aconteceu alguma coisa, pode ajudar. Mas esse caráter precisa ser desenvolvido na nossa vida e Paulo, sabendo disso, ele incentiva agora a igreja. Abre comigo também em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Vai falar perto do fim da Bíblia. Esperar você ir lá, porque eu quero que você acompanhe comigo. Versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Vou dar uma pausa aqui. Então agora, aqui ele está dizendo que o povo que vivia lá na igreja de Coríntios era o quê? Santo, e foi chamado para ser santificado. E Paulo agora está convocando a igreja a ser santificada.
E aí você pode virar para mim e falar assim: ah, pastor, mas isso era lá para eles, era lá para os coríntios. Paulo escreveu lá para os coríntios, não foi para mim. Mas olha a continuação do versículo aí. Aí ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então, essa carta, esse conselho para que a gente seja santo, é só para os coríntios ou também inclui a gente aqui? Né? Então a palavra de Deus, ela inclui todo o povo de Deus, né? E nessa passagem aqui, agora de Filipenses capítulo 3, nós vamos aprender esses princípios. E o primeiro princípio que a gente vai aprender, Bruno, você pode passar para mim? Né? É isso, dá para ler? Né? É ter consciência de que eu preciso alcançar uma condição melhor. Isso é crescimento espiritual. Então a primeira coisa que eu vou aprender com a passagem de Filipenses capítulo 3, versículo 12, é que é necessário eu ter consciência de que eu preciso uma condição melhor. Eu preciso buscar melhorar. Esse não é o pensamento normal de toda pessoa? Né? Todo ser vivo, quando ele nasce, ele tem uma tendência de buscar o quê? Uma condição melhor. Você, quando está crescendo, está se desenvolvendo, você faz planos para que você, no futuro, possa ter um trabalho, ter um certo tipo de habilidade, um certo tipo de conhecimento. Por quê? Porque desenvolvendo a sua vida, você vai ter uma condição melhor. Por que você saiu do seu país e veio aqui para a América? Porque você queria o quê? Uma condição melhor, ou uma condição melhor financeira, uma condição melhor de estudo, uma condição melhor de segurança. Hoje, antigamente o povo migrava mais por uma condição religiosa, para ter mais liberdade religiosa. Depois de um tempo, muita gente migrou na necessidade, com o desejo de uma condição de melhor trabalho. Depois a imigração mudou e as pessoas começaram a imigrar com o desejo de uma condição melhor financeira. Hoje tem muita gente migrando para os Estados Unidos com uma condição de segurança. Hoje tem gente que já não sai mais por causa do dinheiro do seu país, mas sai por causa de segurança. Com o passar do tempo, as dificuldades, as coisas que vão surgindo, né, até a imigração muda. Ou seja, o homem normalmente ele busca uma condição melhor. Faz parte da nossa natureza buscar uma condição melhor. E Deus, ele não vai deixar de levar em conta essa natureza que Ele criou em nós. Por quê? Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, e Ele quer que esse relacionamento melhore de condição. Ele quer que a nossa vida com Ele seja melhor, tenha uma condição melhor, ou seja, Ele quer que a gente cresça espiritualmente. Isso é o que a gente chama de maturidade espiritual. A gente chama de maturidade espiritual e às vezes a gente não para pensar que a maturidade espiritual é o quê? É eu avançar para uma condição melhor. Eu já estou bem com Cristo, não é verdade? Quem está com Cristo está bem, não está? Né? Não é isso? A gente até canta, né? Que quem está no barco com Jesus, tudo vai bem. Não é assim, né? É assim, quem está no barco com Jesus, tudo vai bem. Quem está com Jesus está bem. Mas a gente, aqui, segundo o que Paulo agora vai dizer para a gente, ele diz para que a gente não se contente, para que a gente tenha consciência de que a gente precisa continuar buscando uma condição melhor. Isso é importante a gente entender. É importante a gente entender. E agora, presta atenção que aqui, olha, eu usei a palavra o quê? Condição não é posição. Eu não falei que a gente precisa de uma posição melhor. Eu falei que a gente precisa de uma condição melhor. Por que a gente não precisa de uma posição melhor? Porque posicionalmente, o dia que eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus Cristo, eu já, aos olhos dele, sou considerado santo. O dia em que você recebe Jesus no seu coração, posicionalmente você já é santo. Mas você é perfeito? Não. Então agora eu preciso buscar o quê? Uma condição melhor. A posição eu já tenho agora, garantida em Cristo Jesus. Eu já tenho uma posição recebida pela obra dele. Existem igrejas que condicionaram, né, a santidade a um processo. Né? Tem igreja que faz o que a gente chama de processo de canonização. Então, para uma pessoa ser santa, tem que entrar no processo de canonização. Aí vai fazer uma análise da vida dela, para ver se ela teve várias atitudes boas, se durante a vida dela ela fez algum milagre, e se depois que ela morreu, ainda a vida dela foi usada para acontecer algum milagre. Aí, se tudo isso que ela fez trouxe, né,
um registro histórico, aí sim você é considerado santo. Mas é isso que a palavra de Deus está ensinando aqui a gente? Não, o que a palavra está dizendo para a gente aqui é que aquele que está em Cristo agora, com Cristo é santo, porque Ele é santo. Vós sereis santos porque eu sou santo. Então, a condição da santidade depende de mim ou depende de Deus? De Deus, totalmente dele. A condição de santidade, a posição de santidade depende somente de Deus. Posicionalmente, só Deus pode me colocar numa posição de santidade. Eu só posso ser chamado de santo se Deus me fizer santo, porque só Ele é santo. E é por isso que Ele diz: vós sereis santos porque eu sou santo. Agora, eu posso crescer em santidade? E vou crescer com a ajuda dele. Mas eu vou ter que me esforçar. Eu agora vou ter que trabalhar. Por isso que eu estou dizendo. E para que eu cresça, eu tenho uma condição melhor, eu tenho que ter o quê? Consciência. Tem dois tipos de pessoas. Eu não vou nem falar dois tipos de pessoas, porque normalmente a mesma pessoa tem as duas qualidades, né? Mas às vezes não. Mas tem duas qualidades, duas características de pessoas que não vão crescer em santidade. A primeira delas é aquela pessoa que é soberba. Um soberbo não cresce em santidade. Porque o soberbo, ele pensa que ele sabe tudo, que ele tem a verdade nas mãos dele, que ninguém tem nada para ensinar ele. O soberbo, ele não cresce em santidade, ele não desenvolve em santidade, porque ele pensa que ele está bem, e não tem mais nada para acontecer na vida dele. Outro tipo de pessoa que também desenvolve, esse tipo de atitude, é o perfeccionista. Né? Tem alguém aqui que é perfeccionista? Eu sou, vou levantar minha mão. Né? Eu sei que você vai levantar agora, porque eu vou malhar você. Mas eu estou nessa, eu sou. Né? Eu tenho essa característica de perfeição, de perfeccionismo. Né? E o perfeccionista, né, se ele não se entregar a Jesus por completo, ele vai ser uma dessas pessoas que vai ter muita dificuldade de crescer em santidade na sua vida. Por quê? Porque o perfeccionista, ele acha que já é perfeito. Por isso que ele exige perfeição dos outros. Ele acha que o outro tem que agir daquela maneira, falar do jeito que ele fala. Né? Porque o perfeccionista é isso, ele já criou um método, porque o método dele é perfeito. Ele já decidiu como é que tem que ser feito, porque a maneira que ele faz é perfeita. Nós que somos perfeccionistas, né, vamos incluir aqui, nós temos essa tendência de achar que o que a gente faz, o que a gente fez, nós já alcançamos tudo que nós devíamos alcançar. A gente já sabe tudo que a gente devia saber, a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer. E diante da condição de santidade é a mesma coisa, a gente começa a achar que a gente já é santo e perfeito. Então agora o problema é o outro. O dia que você é confrontado com isso, você fala assim: não, pastor, sabe, é porque o fulano de tal me fez assim, né? Você é perfeito, então não está em você, está no outro. O perfeito nunca tem um problema sobre ele, tem sempre um problema sobre o outro. Eu estou falando de cadeira, meu irmão, porque eu tinha essa característica, perfeccionista. Né? Eu nunca admitia os meus erros, eu nunca admitia que eu precisava aprender ou crescer, eu nunca admitia de que eu precisava ir além, que eu precisava de uma condição melhor, porque eu achava que eu era perfeito. Essa é a minha atitude diante do Evangelho. Quantas vezes pessoas pregaram para mim e eu falava assim: que isso, eu preciso de Jesus, eu sou bonzinho, olha, eu sou escoteiro, eu atravesso as velhinhas na rua, eu ajudo as pessoas, eu vou lá na favela, eu levo comida, eu levo sopão, eu ajudo as pessoas, eu preciso de Jesus. Você já conheceu gente assim? Né? Se você já pegou o Evangelho para mim, você me conheceu nessa época. Né? Mas eu tinha essa condição, a condição do perfeccionista. São pessoas que não aceitam, que necessitam de uma condição melhor. E o soberbo e o perfeccionista, eles caem nessa área perigosa da vida, onde eles acham que eles já não têm a necessidade de crescer mais, de amadurecer mais. E eles começam a investir o tempo, o dinheiro em manter essa aparência. Você já viu gente assim dentro da igreja? Dentro da igreja tem gente assim. Dentro da igreja, de vez em quando, aparecem aqueles irmãozinhos
E não adianta, o pastor ele pode se desdobrar para pregar uma mensagem, ele pode ter estudado as línguas, ele pode ter feito uma boa, seja, no final o irmão vai falar, mas o pastor ele tinha uma vírgula ali, ele pulou a vírgula. Vou ter lá conversado. Não, ele fez tudo bem, mas tinha um pontinho, né? Pergunto para minha esposa, eu sou assim, né? O Samuel, né? O Samuel que ministra, ele faz, ele manda né? O perfeccionista tem essa habilidade, né? Cadê o Samuel? Né? O Samuel está cuidando da criança lá, né? Do filho. Isso, né? O Samuel sabe, porque ele lida comigo, ele às vezes quando prepara aqui o louvor, ele quer passar um vídeo, ele manda para mim, e ele fala, vê aí pastor, e eu vou olhando, e aí eu coloco, né? Eu falo, mas tem isso aqui, não, tá bom aqui, mas mais isso aqui, porque o perfeccionista ele começa a achar, aí eu tenho que, né? Quando eu começo demais eu falo, não, deixa eu orar, Senhor, toma conta de mim, porque a minha carne já está brotando, já está o velho homem tentando ressuscitar aqui de novo. Não estou te chamando para ficar aqui, não, pode continuar. Né? Você está me dando um exemplo do perfeccionista, né? Falando, né? do aperto que ele passa aqui, né? Comigo, né? Me manda o vídeo lá e o pastor está tudo feliz, pô, aí fala, não, irmão, olha aqui, isso aqui. Porque o perfeccionista tem essas coisas, e às vezes é ruim, né? O Bruno me mandou embora de lá, né? Quando ele começou a trabalhar lá, eu falei, o Bruno está lá, e aí eu falei, não, Bruno, mais um pouquinho assim, né? Não, olha, tá tão sozinho, então um dia o Bruno falou, pastor, você senta e faz, você me deixa eu fazer. Não falou, Bruno? Falou! É verdade. Tem hora que a gente tem que tomar uma assim, pra gente acordar. Foi o pastor, não dá. Ou você senta aqui e faz, ou você deixa eu fazer. Aí não tinha que sair caladinho. Perdão, irmão, você tá certo. Tá certo. Porque se a gente não cuidar, isso vai tomando conta da nossa vida e a gente vai achando que a gente já tem um grau de perfeição. Isso impede que a gente cresça, impede que a gente alcance uma maturidade espiritual, impede que a gente alcance uma condição melhor. Eu sei que eu preciso crescer, eu sei que eu preciso ganhar mais, eu sei que eu preciso crescer, e é por isso, meu irmão, se eu começar lá, te atazanar demais, você vai lá, pastor, deixa eu quieto. Vai para o seu canto, vai fazer o que você foi chamar a fazer, deixa eu fazer o que o Senhor me chamou para fazer. É importante. Tem que haver essa honestidade no nosso meio. Senão o que ele ia fazer? Ele ia chegar a um ponto que ele vai falar assim, pastor, eu acho que aqui não é meu lugar, ia deixar, e não, ia o lugar dele lá. Ele fala, não dá, eu nunca consigo agradar, eu nunca consigo, porque o perfeccionista é difícil de agradar. Você conhece alguém perfeccionista? Você conhece? É difícil, não é? Renato, fala a verdade. É difícil, não é, Renato? Pastor Max, a sua esposa conhece um. Só uma? Pergunta para ela. É difícil, né? Mas é interessante que essa consciência é despertada em nós através de um desejo que eu vou chamar de um desejo divino, né? Uma insatisfação divina. Por que eu vou falar que é uma insatisfação divina? Porque a palavra diz que nós temos que ser gratos em todas as coisas. E insatisfação é ingratidão. Mas existe uma insatisfação que ela não brota do pecado, mas ela gera em nós um sentimento de que nós precisamos de crescer mais, precisamos nos aproximar mais de Deus. E eu chamo isso de uma insatisfação divina. E é importante que a gente desenvolva essa. Olha, é exatamente isso que Paulo, agora eu quero que você siga comigo lá em Filipenses 3,12, que foi a leitura que nós fizemos. Olha o que ele diz aí no versículo: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. O que ele está dizendo aí é que nele existe uma insatisfação, onde ele mostra, ele fala, olha, eu estou dizendo essas coisas, não que eu já tenha alcançado tudo isso, não que eu seja perfeito, mas ele ansiava mais, ele queria mais. Marca aí a tua Bíblia e vai lá no Salmo 42, Salmo 42. Hoje nós cantamos esse salmo, hoje não, eu estou falando, hoje em dia nós cantamos esse salmo na igreja, que é um salmo lindo, que precisa ser cantado na igreja. Salmo 42, 1 e 2, ele diz:
como o servo anseia, ou como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? É esse tipo de insatisfação que eu quero que você entenda aqui, que nós estamos falando aqui. É uma insatisfação que vai levar a gente para mais perto de Deus. E não uma insatisfação que vai fazer com que a gente murmure diante de Deus. É uma insatisfação que vai fazer com que o meu caráter seja transformado. E não uma insatisfação que vai fazer que eu me torne uma pessoa indolente no meio da igreja. É uma insatisfação que vai fazer com que a minha vida seja mais abundante. E não uma insatisfação que vai me fazer uma pessoa ranzinza. Você já viu? Tem uns crentes que são ranzinhos. Ah, já tá bom. Podia ser melhor. Podia, meu irmão. E é isso que a gente tem que ter essa satisfação aqui, mas uma satisfação divina. Que vai fazer com que a gente queira uma condição melhor para que a gente seja mais próximo de Deus. Não porque eu sou ranzinho. Não porque eu sou perfeccionista. A gente precisa crescer. Por que será que Paulo está dizendo isso para os filipenses aqui nessa passagem? Por que ele está falando desse assunto aqui? Para mim, há duas possibilidades. A primeira delas é que talvez eles tivessem assumido uma posição de que eles já eram perfeitos. O que estava acontecendo aqui? A gente já aprendeu aqui, né, quando eu trouxe o histórico da igreja filipense. No meio da igreja surgiu aquele povo judaizante, e os judaizantes estavam ensinando a igreja que eles precisavam se circuncidar, né, se circuncidar para que eles se tornassem justos, para que eles tivessem santidade sobre a vida deles. E eu acredito que diante dessa situação, muitos dos filipenses, eles olharam assim, não, nós já somos perfeitos, nós precisamos de circuncisão. Eu acredito que isso possa ter sido uma das possibilidades. E eles assumiram essa posição de que não, a gente não precisa dessas coisas que os judaizantes estão dizendo, né? De fato eles não precisavam, é verdade, mas eles podem ter assumido uma postura arrogante. Às vezes a igreja assume uma postura arrogante. Quem é vocês aí que não sabem? Nós sabemos a verdade. Já viu a igreja fazer isso? Né? Aquela postura arrogante. Né? E a gente acha que a gente é melhor do que os outros, porque, né? Postura de arrogância. Né? E eu acredito que isso possa ter sido um dos problemas, e talvez seja por isso. Mas existe uma outra possibilidade que eu acho que essa que é a mais provável. Eu acho que ele escreveu isso e falou isso para incentivar ele, aos filipenses, a igualar agora a prática da vida cristã com a posição deles. Você vê que antes, Paulo falou da posição deles em Cristo, falou, olha, vocês são justos diante de Deus, não por causa das suas obras, mas por causa daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Foi isso que ele ensinou, que posicionalmente, eles já estavam em Cristo Jesus. Mas o que ele quer incentivar agora aqui a igreja não é porque agora você está em Jesus que você tem que parar e pronto. Está tudo bem. Não. A gente tem que continuar crescendo. Eu acredito que esse é o motivo pelo qual ele escreve essa carta. Por isso que ele fala, né, para que a gente desenvolva. E aí a gente chega no segundo princípio. Pode passar, por favor. Né? Ter consciência de que eu preciso me esforçar ao máximo para alcançar uma condição melhor. Ou seja, maturidade espiritual vem com exercício. Então a santidade, ela precisa ser exercitada. Você precisa crescer em santidade. É como um atleta, né? Você que gosta de esporte, você observa isso. Um atleta, para ele conseguir uma condição melhor de jogo, para ele estar melhor, ele vai fazer. Porque no Brasil perdeu ontem, eu já vi que a primeira coisa que colocaram lá era uma desculpa. Falaram lá que 15 do jogador estava com vírus, por isso que eles perderam o jogo. Vírus da incompetência. Desculpa, né? O Brasil vai perder do Paraguai. Tem que dar desculpa. Aí, a minha resposta, se eu fosse, né, o entrevistador, né, que estivesse lá, aí eu ia falar, mas vocês não são atletas profissionais?
Se vocês são atletas profissionais, vocês deviam ter uma condição física melhor para superar, inclusive, a enfermidade. Porque aqui, quem sabe, quem está bem fisicamente, normalmente, quando fica doente, é abatido. Mas ele não fica caído numa cama, ele ainda tem condição de trabalho, porque ele tem uma condição melhor. Agora, quando a condição física já é ruim e você fica doente, é um negócio bizarro. Né? Já viu? Né? Tem muito homem aqui que finge essa situação. Isso é uma coisa que o homem sabe fazer bem, né? O homem, quando fica doente, a mulher que está na condição física, ela sabe que tem que cuidar do filho, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, ela fica doente, ela vai... Tem que cuidar do marido também. Vai! O homem me doente, ele vai... Isso tudo é carência. Tem que cuidar do marido também. Não entrega, não, entrega, não. É carência. Eu sou muito doente, né? Eu deito lá, aí vem a Samuel, vem lá e diz assim: você tá bem, pai? Eu falei: não, vai lá buscar uma aguinha pro papai. Pega lá, fechar a vista. Eu tô no controle da televisão. Fala logo, você não faz isso? É assim? Conta tudo, né? Não generaliza, né? Aqui é lugar de luz, né? Tá certo, tem que revelar as coisas. É a verdade. Né? Essa é a verdade. Mas a gente gosta. Né? Aí a gente gosta de cara. A gente gosta. Gostava, não gosta, mas não, eu continuo gostando. Entregou, né, Rafael? Mas funciona, continua que funciona. Mas uma condição melhor, uma condição de preparo melhor, fortalece a nossa vida. E quando vem o tempo da dificuldade, e o tempo da luta, e o tempo da enfermidade, e o tempo da prova, nós somos capazes de enfrentar, mesmo estando debilitados diante das circunstâncias. Essa condição melhor vai fazer com que a gente tenha força para vencer esse momento de dificuldade, porque nós vamos atravessar momentos de dificuldades na nossa vida. Quem aqui nunca foi provado? Quem nunca aqui passou por dificuldade na vida? Quem aqui nunca ficou enfermo? Nós todos passamos por momentos de dificuldades na nossa vida. E aqui eu estou falando agora de uma maneira espiritual. Quem aqui na vida cristã já não teve momentos de altos e baixos? Já não teve momentos em que se sentiu frio, desanimado? Às vezes pessoas que sentiram que estavam perdendo a sua fé. Ontem não, sexta-feira, eu estava lá em Long Branch e estava conversando com os irmãos. E uma irmã me procurou, ela falou: pastor, eu estou vivendo uma época, eu não estou entendendo. É uma nova convertida, ela falou: não estou entendendo. Ela falou: eu estava tão vibrante assim, com a minha fé, tão alegre, eu não estou mais sentindo desse jeito. O que aconteceu? Né? Você está perdendo o primeiro amor. Eu falei, diante das circunstâncias, das coisas que aconteceram lá na igreja deles, né, o que aconteceu naquele lugar, aquilo esfriou. Né? Mas quando a gente cresce, tem uma condição física melhor, uma condição espiritual melhor, quando eu me esforço, eu me exercito para conseguir essa condição melhor, quando vem esse tempo de dificuldade, eu não sou parado, eu não sou barrado, eu ainda tenho força para passar pelas barreiras, né, para contornar aquilo, porque eu sei que aquela situação é uma situação temporária. Eu tenho falado muito isso na igreja. Né? Falei aqui na quarta-feira, a gente tem que tomar cuidado. Tem muita gente tomando decisões definitivas diante de circunstâncias temporárias. Isso é muito sério. Gente que decidiu, na época da crise aqui nos Estados Unidos, ir embora para o Brasil. Uma condição temporária, e a pessoa tomou uma decisão definitiva. Agora a crise chegou lá no Brasil, está lascado. Pegou a crise aqui e lá. Ficou pior. São decisões definitivas diante de circunstâncias temporárias. E tem muito crente vivendo assim.
Seu casamento talvez não esteja numa época de flores, talvez não seja, né, a melhor época do seu casamento, talvez seja a pior época do seu casamento nesse momento, mas essa circunstância é temporária, porque o plano de Deus é que as famílias fiquem juntas e unidas, e se você confiar nele, você vai vencer esse período. Não tome uma decisão permanente diante de uma circunstância temporária, você pode trazer mais sofrimento para você. Isso é sério. A gente precisa entender isso. Mas para que a gente possa alcançar essa condição melhor, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ir à frente, a gente tem que trabalhar, né? Olha o que o versículo 12 continua dizendo aí, né? No versículo. Mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual também alcançado por Cristo Jesus. Né? Ou seja, eu prossigo. Aqui essa palavra em português talvez não mostre para a gente o que significa realmente essa palavra. A palavra aqui é dioko, a palavra grega aqui. Essa palavra grega aqui significa correr atrás, perseguir. Né? Não é só prosseguir. Se você tiver uma Bíblia em inglês, você vai ver que na Bíblia em inglês está assim, press on. Né? Press on é apertar para frente, é ir para frente, é correr adiante, né? Eu empurro, não é aquela corridinha, né? De vez em quando eu vejo os irmãos correndo ali no parque, né? Não vai levar, é melhor correr um pouquinho assim do que não correr nada. Mas de vez em quando eu passo, eu vejo uns lá que estão pressing on, né? Se você fosse participar de uma maratona, essa corridinha que você dá no parque lá, assim, seria suficiente para que você pudesse entrar na maratona e competisse para ganhar a maratona? Não. Para que você pudesse ganhar a corrida, você tinha que fazer o quê? Você ia ter que press on, você ia ter que prosseguir, você ia ter que perseguir, você ia ter que correr mais, você tinha que se exercitar mais, você tinha que procurar uma condição melhor para que você pudesse ganhar. Aí às vezes a gente não entende, por que tem um fulano que sempre ganha e o outro que nunca ganha? Por causa do condicionamento. A pessoa que se condiciona melhor, a pessoa que se prepara melhor, ela vai ter maior chance de chegar ao fim e vencer. E nós fomos chamados a correr uma corrida, a corrida da carreira cristã, e ganhar, e chegar ao fim, e ter vitória no fim dessa carreira. Então, a santidade é algo que a gente precisa desenvolver, a gente precisa correr com ânimo, com força, com esforço. Não uma coisa, vai vir com o tempo. Tem um monte de crente vivendo assim. Não, se o senhor quiser que eu seja santo, ele vai me fazer santo, porque ele é santo. Não, ele já te fez santo. Ele já te fez santo. Mas agora você precisa crescer em santidade. E agora essa é a nossa responsabilidade, com a ajuda dele. Nós temos que nos esforçar para que essa santidade venha. Porque santidade não vem só de ficar olhando, ou só de ficar escutando. A santidade vem pela prática diária, pelo exercício da nossa fé, pelo exercício do cristianismo. A gente tem que lutar, não vai ser fácil. Sabe